Olá, alunos, professor Tico, do Colégio Aliança, falando aqui, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula. Hoje, mais precisamente, lá na página 328 e página 329, aula 4 da nossa apostila lá do SEMI, material do Faraday. Muito bem, então vamos lá. Então, sobre o que nós vamos trabalhar hoje, né? Hoje nós vamos trabalhar com o movimento uniforme, também conhecido como MU. Quais são as características desse movimento uniforme? Nós já estudamos isso em outras épocas, né? Mas para frisar lá, dá uma olhadinha no slide aí, característica. Movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade é constante. Ela não muda. E se a velocidade não muda, não possui aceleração. Ok? Então essas são as duas características principais do movimento uniforme. Ok, um pouquinho mais para frente, qual a equação do movimento uniforme? O movimento uniforme só tem uma equação. O corpo sai aqui de uma determinada posição, que a gente chama de posição inicial, caminha com uma velocidade até uma segunda posição, que a gente chama de posição final ou posição qualquer, e à medida que ele está caminhando aqui, o tempo está passando, então tem um tempo. A equação que você precisa é a própria definição de velocidade, né? Velocidade é ΔS por ΔT. Porém, a hora que você dá uma trabalhadinha aqui nessa equação, ela fica com essa cara, né? S igual a S0 mais V vezes T. E essa aqui é a famosa função horária, né? Ou equação horária. Então é com ela que nós vamos trabalhar aí nessa aula. Lembrando que esses dois S aqui são posições, e que você deve medir no Sistema Internacional em metros. Esse V é a velocidade, metro por segundo, né? Pode aparecer exercício em quilômetro por hora, mas você já sabe fazer a transformação. Vamos dar uma lembradinha aqui, ó, metro por segundo, para transformar para quilômetro por hora. Geralmente a gente faz ao contrário, né? Quilômetro por hora para metro por segundo, você deve dividir lá pelo 3,6, e para fazer o contrário, você deve multiplicar por 3,6. Lembrando que esse 3,6 ele aparece na continha aí porque existem 3.600 segundos dentro de uma hora. Tá, então nós vamos trabalhar aí com essas grandezas físicas. E o tempo, né, mede em segundos. Então vamos lá, gente. Logo de cara aí já vai aparecer os gráficos, né? Então quais são os gráficos de um movimento uniforme? Então os gráficos são os seguintes. Você tem um gráfico de velocidade por tempo. Velocidade por tempo. E esse gráfico, a velocidade é constante, ela não muda. Então você tem uma velocidade qualquer aqui, por exemplo, né? Se o movimento for progressivo, né? A velocidade está para cima aqui. E se porventura o movimento for retrógrado, a tua velocidade vai aparecer na parte de baixo do eixo aqui. Vou colocar um menos aqui indicando uma velocidade negativa. Mas repare que tanto ali como aqui, a velocidade não está mudando. Vamos lembrar que nesse gráfico aí você pode calcular aqui através da área, né, do gráfico. Você pode calcular o deslocamento, ou em cima ou embaixo. Tá? Então o ΔS você acha através da área. Beleza? O outro diagrama é o diagrama da função horária. Então você tem aqui um S e um T. E obviamente que esse diagrama ele vai ser uma reta inclinada, porque essa função aqui é uma função do primeiro grau. Veja aqui que esse V, que é a velocidade que está no gráfico anterior, vai ser o coeficiente angular da reta, né? Vai te dar a inclinação da reta. Então vamos supor que você tenha algo desse tipo aqui, ó. Vou colorir aqui. Então, ó, se você bater o olho aí nesse diagrama, você vai ter aqui a posição final, aqui a posição inicial, e aqui um tempo qualquer. Tá? Olha a inclinação aqui, ó, da reta. Olha o ângulo alfa aqui inclinado no primeiro quadrante, né? Então, quem que dá para calcular aqui usando esse ângulo alfa aí, que nós já vimos em outras aulas? A velocidade, né? A velocidade se calcula pela tangente de alfa, porque ela é o cateto oposto, que seria o nosso ΔS, sobre o cateto adjacente, que seria o nosso ΔT. Então, aí está um rápido resumo dos gráficos do movimento uniforme.
Eu acabei não citando aqui, mas obviamente que se a tua reta aqui estiver com inclinação para o outro lado, né, vamos colocar ela aqui, aí você vai ter aqui uma inclinação de segundo quadrante. Aí você tem que lembrar que no segundo quadrante, no segundo e no quarto, a tangente é negativa. E no primeiro e no terceiro, a tangente é positiva. Muito bem, meus amigos. Então, vamos lá agora para os nossos exercícios. Então, lá na página 333, você vai ter o exercício 1. Tá? Que diz o seguinte, vamos pegar a apostila aqui para ficar mais fácil. Então, o exercício 1 diz assim, ó, Pedro e Paulo diariamente usam bicicleta para ir ao colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos percorrem as distâncias até o colégio em função do tempo num determinado dia. Então, você tem um gráfico ali, ó, repare que ali destacado em laranja, né, em laranja está o Paulo, e ali naquela cor roxinha ali está o Pedro. Muito bem. Aí ele diz o seguinte, com base no gráfico, indique quais afirmações a seguir são as corretas. Vamos tentar fazer a leitura do gráfico primeiro. Se concentra ali primeiro naquele laranjinha, que é o movimento do Paulo. Repare que o Paulo saiu lá de uma distância, uma posição, que não está no gráfico ali, mas pelo papel quadriculado se pode perceber que ali está de 200 em 200. Então o Paulo ele está saindo de uma posição inicial 200. Eu vou anotar isso aqui, ó. Paulo. O S0 dele, né? A casa dele lá está na posição 200 da rua. Certo? E vai passando o tempo, repare que ele vai mudando de posição. Ali no eixo horizontal você está medindo o tempo. E esse tempo, cada quadradinho daquele ali representa 50 segundos, está indo de 50 em 50. Então lá mais ou menos no 250, exatamente no 250, um quadradinho acima do 200, você vai perceber que o Paulo atingiu lá uma posição de 1000 metros. Tá? Então ele está caminhando em direção à escola. Certo? Aí do instante 250 até o instante 350, eu vou anotar isso aqui, ó, no tempo 250 segundos até o tempo 350 segundos, repare que o Paulo não mudou de posição. Então ele ficou em repouso. Por que eu sei que ele não mudou de posição? Porque do instante 250 até o 350, a posição dele ficou fixa lá no 1000, que você pode acompanhar ali pelo gráfico. E depois, ainda falando do Paulo, depois dos 350 segundos, ele voltou a caminhar, indo lá para a escola, tá? E conseguiu chegar lá na escola, que está lá na posição 1600, que é a posição final, né, que ele vai ter lá, 1600. E ele demorou para isso um ΔT total, que vai lá do 0 até os 600. Então ele demorou 600 segundos. Tá? Então aqui era a casa dele, lá no 200, e aqui é a escola. Escola, colégio, faculdade. Né? Muito bem, agora vamos resumir o que aconteceu com o Pedro. Dá uma olhadinha no Pedro lá. O Pedro, a casa dele estava posicionada lá no 0, no marco de origem. Então o S0 do Pedro é 0. Vamos pôr a casa dele aqui. E o Pedro começou a caminhar lá, começou a pedalar, né, a bicicleta. Repare que a inclinação da reta do Pedro é maior que a inclinação da reta do Paulo, significa que ele tem mais velocidade. Né? O alfa ali é maior. Então ele tem mais velocidade. Então, 100 segundos depois, o Pedro deu uma paradinha. Ó. Ele já estava lá no marco 800, ele deu uma parada. Né? Então ele ficou parado desde o marco 100 segundos, é só você contar os quadradinhos ali, até o marco 250 segundos. Então aqui, ó, dos 100 segundos até o marco 250 segundos, o Pedro ficou em repouso. Ok? Aí depois a velocidade dele, o deslocamento dele começou a aumentar novamente, né? Do instante 250 até o instante 450 ele andou mais um pouco, e depois finalmente do instante 400 até o instante 500, né? Até o instante 500, ele chegou na escola. Então a posição final do Pedro também é o 1600, ele chegou na escola.
Porém, repare que o tempo que ele demorou para fazer isso foi menor que o tempo do Pedro. Ele fez esse trajeto até a escola em apenas 500 segundos. Ok, gente? Então é isso que o gráfico diz para você. Agora vamos lá para as perguntas. Então diz assim, o seguinte na primeira pergunta lá. Ó, com base no gráfico, indique quais afirmações a seguir são corretas. Então a primeira lá, entre 0 segundos e 100 segundos, o movimento do Pedro é uniforme? É uniforme. De 0 segundos até 100 segundos, se você olhar o Pedro lá, que é o roxinho, ele está caminhando com uma velocidade constante. Como é que eu sei que é constante? Porque o gráfico lá, vamos voltar no gráfico aqui. Olha o gráfico lá. O gráfico, tanto um como o outro, são pedaços de reta, né, mostrando que em cada trecho desse aí a velocidade é constante. E teve alguns trechos de repouso. Então a velocidade é constante, sim. Então essa primeira aí está correto. O movimento do Pedro é uniforme do instante 0 até o 100. Segunda, a velocidade média por Pedro foi maior do que a velocidade desenvolvida por Paulo? Tá, agora nós vamos ter que calcular. Então como é que nós calculamos velocidade média? É a letra B. Ó. Velocidade média, nós temos que pegar todo o trajeto e dividir por todo o tempo. Ok? Então vamos fazer isso para o Paulo primeiro. Velocidade média do Paulo. Então, Paulo, ó, quanto que é o ΔS do Paulo? O Paulo chegou lá no 1600, posição final, partindo do 200, posição inicial. E o Paulo, para fazer isso, demorou 600 segundos. Então nós vamos ter aqui, ó, 1600 menos 200 dá 1400, dividido por 600. Vamos simplificar aqui, ó. 14 por 6, vou simplificar mais um pouquinho, vai dar 7/3 metros por segundo. Vamos deixar assim. Agora vamos calcular a velocidade média. Aqui era o Paulo, PA. Agora vamos calcular do PE, do Pedro. O Pedro também chegou na posição final 1600. Só que ele partiu da casa dele, que era 0. E ele demorou menos tempo, ó, 500. Beleza? Então aqui, ó, 1600 menos 0 dá o próprio 1600. E aqui dá o 500. Então corta aqui 16/5 metros por segundo. Então dá para perceber aqui, se você entende bem de fração, que a velocidade do Pedro foi maior que a do Paulo. E logicamente que foi, porque ele andou 1600 em 500 segundos. E o Paulo andou 1400 em 600 segundos. Como é que você faz para confirmar qual fração é maior aqui? Ó? Eu vou te dar uma dica aqui. Ó. Se você quer comparar os 7/3 com o 16/5, tire o mínimo multicomum aqui, ó, entre as duas frações. O mínimo é 15. Então 15 por 3, 5 vezes 7, 35. 15 por 5, 3 vezes 16, 48. Como os denominadores são iguais, você só compara os numeradores, e 48 é maior que 35. Então, se sabe que a velocidade do Pedro é maior que a velocidade do Paulo. Tá? E, consequentemente, esse item aí está correto também. Aí, no número 3, ele diz assim, a máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo. Para você calcular isso aí, né, a maneira mais fácil, e ele não está perguntando nem cálculo nenhum, ele só quer saber se a máxima foi do Paulo ou não, basta você ver a inclinação do gráfico. Então vamos voltar no gráfico aqui. Ó, qual reta que é a mais inclinada aí, entre todas essas retas que você está vendo aí? Repare que a reta mais inclinada no visual aí é a reta ali do Pedro, do 0 segundo até o instante 100 segundos. Então do 0 até o 100, você vai ter a maior inclinação de reta, que é aquela reta roxinha. Então a velocidade máxima foi desenvolvida por Pedro, e não por Paulo, como ele está dizendo aí. Então a número 3 está errada. Vamos fazer um gabarito aqui, ó. Então a número 1, verdadeira. A 2, verdadeira. A 3, falsa. Número 4. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo durante seus percursos? Errado. Nós já vimos aqui na hora que estávamos anotando os dados, que o Paulo ficou parado do 250 até o 350. Aqui dá 100 segundos ó, de repouso. Tá? E o Pedro? O Pedro ficou do 100 até o 250.
Então ele ficou 150 segundos em repouso. Então está errado o número 4, falso. Finalmente, o número 5. A trajetória de Paulo entre os instantes 4 e 5 segundos é uma reta? Entre 400 e 500 segundos é uma reta? Nós não podemos afirmar em momento nenhum que é uma reta. Eles saíram lá da casa deles, talvez dobraram quadras, né? Então nós não podemos afirmar em momento nenhum que o movimento é retilíneo. Não temos informação para dizer, para afirmar com certeza isso aí. Então essa daí está errada também. Então a número 5 é falsa. Consequentemente, você só está correto com a número 1 e a número 2. Ok, gente? Dando prosseguimento, vire a página aí, você vai ter o exercício 2 na sequência. Exercício 2. Que é esse aqui, ó. Saiu um desenho ali de um navio em cima. Mas não tem problema, eu vou fazer a leitura dele aqui. Então esse exercício 2 lá diz assim, ó. O Canal do Panamá permite trânsito de navios entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Em virtude da diferença dos níveis nos dois oceanos, o canal é composto de um sistema de eclusas. Quando o navio entra em uma das eclusas, cujo comprimento é 430 metros, ele é puxado por cabos até chegar ao meio do percurso. Isto é, até ficar equidistante das duas comportas. Neste momento, o navio para e espera o funcionamento das eclusas. Vamos fazer um pequeno desenho aí. Então, assim, ó, número 2. Você tem a eclusa aqui, ó. O sistema de eclusas, só para você entender um pouquinho mais, as eclusas elas são em degraus, né? Então o navio entra aqui, aí fecha a eclusa, aí através do princípio dos vasos comunicantes, aqui são vasos, né? Aqui tem água também. Então se abre aqui, ó, abre a comporta aqui, desce esse nível, sobe esse nível, o navio vai subindo, até que os níveis se equiparam aqui, ó. O navio subiu, né? Aí quando os níveis se equiparam, abre essa aqui, ele atravessa para cá e vai subindo degraus, tá? Então é assim que funcionam as eclusas, através do sistema de vasos comunicantes, que nós vamos estudar lá na frente em mecânica dos fluidos, em hidrostática, né? Então volta para cá. A eclusa, ela tem um comprimento total, e essa é a informação importante para nós, de 430 metros. Ok? E o navio vai chegar aqui, ó. Então, ó, ali embaixo, ó, admitindo que um navio que carrega cerca de 15 mil containers tenha comprimento de 300 metros e que a velocidade com que ele é puxado até a sua posição final é constante e vale 5 metros por segundo. Então, a velocidade é 5 metros por segundo. Tem que ser bem devagar, né? E o navio está aqui, ó. Só que esse navio, ele tem 300 metros de comprimento. E se você entendeu aí pelo exercício, ele vai ser puxado daqui até o meio aqui, ó. Então o meio aqui do 230, se a gente marcar aqui como 0, o meio é 215. Deixa eu apagar esse 430 aqui e levar esse 430 mais para frente aqui, ó. Olha aí, ó, aqui é o 430. Tá, então a situação é essa, o navio vai ter que chegar aqui, ó. Deixa eu colocar o espírito do navio aqui. Uma posição futura, né? Tá, ele vai perguntar para você. O intervalo de tempo que dura o movimento do navio, desde sua entrada no canal até o momento que ele para, é. Então você tem que pensar assim, você tem que pensar que o meio do navio, essa posição aqui vai ter que vir parar aqui, ó. O navio vai ter que andar tudo isso. Ó, estou pegando a posição central do navio com a posição central do navio. E essa posição central do navio, se você analisar o eixo aqui, vamos fazer ele aqui em cima. Você vai ter aqui o 0, né? Início da eclusa, meio da eclusa
215, final da eclusa, 430, posição central do navio. O navio tem 300 metros. Então aqui seria a esquerda, né, menos 150. E ali, ó, se você continuasse ali, você teria o menos 300. Tá? Então seriam essas as posições. Como nós queremos calcular o tempo, e nós temos a velocidade, nós vamos usar a função horária. Então vai lá, ó, S igual a S0 mais VT. Então aqui, ó, posição final do navio. Eu estou pegando o meio do navio aqui. Ó. Então o meio do navio está aqui, o meio do navio vai estar lá. Então ele vai estar na 215. Posição inicial, menos 150. Velocidade do navio, 5 vezes T. Ok? Então agora basta passar os 150 para lá. Acabei esquecendo ali o slide. Deixa eu mudar o slide para você acompanhar o desenho. Aí, ó. Mais 150 é igual a 5T. Ok? Então, somando aqui, ó, nós vamos ter o que aqui? 215 com 150 vai dar 365 igual a 5T. Então, T igual a 365 divididos por 5. E fazendo esse cálculo aí, você vai encontrar uma resposta de 73 segundos, que é o tempo que demora para esse navio caminhar aqui, navegar, né, desde o começo da eclusa até o centro dela. Ok, gente? Então tá aí o exercício 2 e com isso a gente conclui aí mais uma aula. Beleza? Então até a próxima e não esquece do álcool gel.